Então, o objetivo aqui nosso hoje é a gente conversar um pouquinho, né? Misturar temas de mudança, temas de comunicação, de tecnologia. Não tem respostas prontas, são reflexões, é uma conversa, efetivamente, para a gente pegar insights e ver o que vocês pensam a respeito desses pontos. Isso vai ajudar a confecção depois do case e como a gente vai montar a solução, ok? Temos alguns convidados aqui que vão abrilhantar o evento de hoje. Convidamos para o debate os executivos Alex Vieira, CIO da Agacor, Lilian Souza, diretora de RH do Telha Norte, Fábio Felizati, diretor de tecnologia da Cred System, Diógenes Lima, diretor comercial da Novitá, Daniele Alarcon, diretora de marketing da CNN, Ítalo Flâmia, diretor da pós da FIA, Luiz Henrique Neves, diretor de tecnologia da UP Brasil, Rodrigo Clemente, CEO do Mercado Jovem. E aqui comigo, para mediar essa mesa virtual, eu quero chamar ao palco o Eduardo Raboni, que é Operations Business Partner da BNSK, especialista em tecnologia da informação, dedicado a processos de transformação digital e aplicação de tecnologias disruptivas para transformações de negócios, com atuação como executivo de tecnologia em grandes empresas nacionais e multinacionais. O palco é todo seu, Raboni. Muito obrigado, Nath. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Bom, vocês acharam que iam ficar só assistindo, né? A gente aqui, como telespectador, não, né? Agora a gente tem que trabalhar, né? E eu estou aqui com uma banca de notáveis, né? De pessoas que conhecem muito. Eu separei alguns pontos que eu acho importante para a gente começar a conversar. Existe uma discussão eterna, né, sobre o potencial da tecnologia aproximar ou afastar as pessoas. Por outro lado, nunca tivemos tão dependentes da tecnologia. O ponto é o seguinte: você acredita que a tecnologia pode melhorar a eficiência da comunicação, que é um dos desafios que a gente tem? A tecnologia pode melhorar a eficiência da comunicação entre o profissional de saúde e o seu paciente? E se sim, quais cuidados a gente deveria tomar? Estou vendo aqui o Ítalo, meu amigo, lá na frente, em cima. Fica à vontade. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. A tecnologia ele tem o poder de rapidamente multiplicar, disseminar a comunicação, né, uma informação. Acho que o cuidado é a qualidade da informação que você está espalhando, que você está colocando no megafone, né? Tem muita tecnologia para aplicar, né? O ponto é como é que a gente garante a qualidade da informação, a veracidade da informação. Esse é um ponto. A outra coisa, acho que é a segurança da informação, né? O que colocar, o que e como e para quem passar as informações. Então, acho que a questão da segurança da informação e da qualidade da informação e do nível de informação, para que a informação não seja distorcida pelo receptor, eu acho que é importante também. Muito obrigado, Ítalo. Queria ouvir também a opinião dos demais. Estamos aqui com a Lilian, com o Fábio, o Diógenes, o Luiz, o Rodrigo. O Ítalo comentou um negócio que a gente realmente tem que se preocupar muito, né, que é com a segurança da informação. Acho que nas últimas semanas a gente viu vazamentos gigantescos, né, de informações muito sensíveis. E quando a gente fala de saúde, tem informações talvez até mais sensíveis, muito mais sensíveis dessas, né? Então, uma preocupação grande, acho que é com isso. À medida que a gente vai digitalizando toda a nossa comunicação, um ponto grande, central, seria uma preocupação grande com a proteção dos dados. E acho que é uma reflexão muito profunda, né? Se a gente voltar no tempo, né? Eu não sei quem lembra um comercial da Apple super bem sucedido, que era 1984. Ele fazia uma paródia do Big Brother, né? Uma tela gigante com uma pessoa falando e um monte de gente assistindo roboticamente, né? Então, acho que
tecnologia ali é o jeito errado de comunicar, né? A gente está robotizando as pessoas, dando uma comunicação massiva de uma maneira que a gente não está sensibilizando ninguém. Só que a gente hoje vive no advento das redes sociais, que a comunicação flui pelas redes sociais numa velocidade enorme. Então, acho que aí é uma questão de fazer a informação fluir de uma maneira mais natural. Isso já mudou o mundo, influenciou eleições, mudou regimes ditatoriais, né? Então, essa é a comunicação que funciona. Lógico, passando por uma questão muito importante, que é a segurança da informação, principalmente quando a gente fala em dados de saúde, né? Ninguém quer ver um prontuário médico exposto na internet, né? O uso correto da tecnologia pode ser um fator-chave para aproximar as pessoas. E eu concordo com os colegas que falaram antes. E está claro que está chegando naquela fase onde é menos tech e mais touch, né? Eu acho que ficamos menos touch por conta do Covid, mas o que eu sinto ao longo do tempo é que nós fomos nos distanciando de alguma forma, né? A TV, num determinado momento, afastou as famílias e os celulares estão afastando também. Então, é evidente que a tecnologia ela vai agilizar os processos, essa é a minha visão. Mas não necessariamente ela vai melhorar a comunicação. Não só na questão da segurança, que é evidente, é muito complexa, mas na situação do que eu escrevo e de como isso é transmitido. Muito obrigado, Diógenes. Não ouvimos ainda a Daniele e a Lilian, né? Boa tarde a todos. Eu corroboro também com o que vocês falaram, mas o grande quê da questão é a comunicação ela existe quando tem um emissor e um receptor que entende o conteúdo da comunicação. Eu acho que o maior desafio nosso aqui é fazer-se entender se quem está comunicando e quem está recebendo não sabe o propósito daquilo, isso não é decodificado entre esses colaboradores, que eu falo dos médicos, dos enfermeiros, de todos eles, essa comunicação, eu vou ter a tecnologia que for, tudo à disposição e isso não vai funcionar. Eu enxergo, aí falando da perspectiva de marketing, do comunicólogo, da comunicação, efetivamente, o papel do marketing da comunicação como um agente responsável por ajudar que esse storytelling aconteça, ou seja, que essa comunicação aconteça entre quem está emitindo e quem está recebendo. Nisso, eu entendo, para qualquer situação, a gente precisaria primeiro pensar na tríade, motivação, contexto e resultado. Porque a gente precisa entender se a motivação por essa dor, de quem é, de qual área é, para quê, a motivação de um não necessariamente é a motivação do outro, mas o resultado pode ser o prontuário eletrônico, por exemplo. Mas talvez a maneira como eu vou dizer o que motiva um não é o que motiva o outro, e aí o meu contexto faz com que a comunicação não seja efetiva. E a gente precisa entender qual é esse storytelling para contá-los, e aí sim eu entendo que é onde entra a coisa do humano com o tecnológico, que é ter realmente todos de mãos dadas em prol de algo efetivo e mais assertivo, né? Muito bem, Daniele. Definitivamente não é só a tecnologia, né? Não é só a ferramenta, tem o contexto aí, né? Entender esses participantes e saber o para que a gente está fazendo a comunicação, né? Nada como uma pessoa de marketing no time, né? Mas olha que interessante, a comunicação verbal, ela é muito inclusiva, né? Ela é rápida, ela é fácil de você acessar, você não precisa tocar em nada, está com as mãos livres, eu imagino isso numa UTI, né, num ambiente hospitalar. A pessoa que às vezes tem dificuldade de lidar com o teclado, com o smartphone, com o computador, consegue falar. Eu vejo o meu pai, por exemplo, né? Ele gosta muito de trabalhar no computador, só que ele tem dificuldade de teclar, e só que ele é italiano, mas ele fala bem. Imagina quando você colocar assistentes de voz, Alexa, Google Home, alguma coisa assim, com inteligência artificial auditando o que você está falando, o conteúdo, né? Enfim, acho que tem aí tem essa questão da inclusão que eu queria trazer do uso da tecnologia no tratamento de voz, né? Muito bom, Ítalo. Você estava comentando isso, eu estava lembrando que eu tenho um case profissional da implantação de um processo de reconhecimento de voz, e nós implantamos isso de forma pioneira num projeto aí.
Isso tem já, acho que uns 12 a 14 anos. E a gente descobriu uma forma criativa do nosso usuário não falar com o sistema. Ele era muito bom, funcionava direitinho, e o usuário não queria falar com o sistema. Então, era a tecnologia correta, talvez um processo não muito correto, definitivamente num tempo errado, né? A pergunta é, vocês acham que esse tipo de tecnologia, interface de voz com inteligências artificiais, chegou? Tanto essa questão das tecnologias por voz, como as que você citou, como muitas coisas de IoT, já é algo que está mais próximo da nossa realidade, não só em termos de existência, de relevância em alguns casos e até mesmo de custo, porque isso, em tese, começa sempre num custo muito alto e depois vai caindo. Eu acho que, de uma forma mais abrangente, empresarial, isso pode levar ainda um pouco mais de tempo, até por conta de segurança, por conta de realmente você fazer com que as coisas funcionem dentro de um critério, né? Lembrando, Alex, nós estamos com uma banca de notáveis aqui, e você conhece profundamente o problema, né? Tá dentro de casa. Fica à vontade para direcionar alguma pergunta, é a chance que a gente tem de saber o que eles pensam a respeito de uma pedrinha que você tem no seu sapato aí. Na vida, e tendo em vista como paciente, né? O que eles enxergam quando você está ali como centro de cuidado e você precisa ter alguma informação do seu cuidado e você precisa pedir isso ou para o médico, ou para a enfermagem, ou para algum profissional de saúde. Como que vocês enxergam isso no mercado de saúde? Você tem esse retorno? E se você não tem, como você acha que poderia ser essa abordagem e transparência para com o paciente ao seu tratamento? Eu diria que um dos grandes problemas que você tem quando você vai procurar um atendimento é o hiato que você tem entre o que você conta e quando o médico dá o diagnóstico, né? É um momento super complicado e isso, quanto mais grave você está, pior fica. Eu gostaria de falar dar um relato aqui de uma situação que eu passei no final do ano, agora, de ano passado, que eu precisei fazer uma cirurgia, mas até eu chegar no ponto de descobrir que eu precisaria fazer uma cirurgia, foram alguns meses para justamente descobrir do sintoma até chegar ao diagnóstico, foram alguns meses de sentindo dor, porque era uma dor nas costas, que era percebida como uma coisa, por um médico foi percebido de um jeito, por outro médico foi percebido de outro jeito. Então, de integração nesses prontuários, né? De repente, eu teria economizado um pouco o tempo para se chegar a essa conclusão, né? Mas o médico anterior não tinha acesso ao prontuário inicial, o outro médico não teve acesso ao prontuário inicial. Então, até que se chegue no que é mesmo a fonte da coisa, leva um certo tempo, né? Tem uma linha que divide, né? A gente tem do momento em que a tecnologia entra em cena e a gente tem aquela fase anterior que é ainda do ser humano para fazer o input da tecnologia. Então, tudo isso ainda não é a tecnologia, ainda é o software humano, né, vamos dizer. E esse software humano ele tem uma série de barreiras, uma série de dificuldades que pode ser por tempo, porque está no pronto-socorro, porque tem um monte de gente fazendo pressão para ele atender o próximo paciente, e que pode fazer com que aquela percepção dele, aquele diagnóstico dele não seja exatamente preciso. Tem muito a ver com a visão aqui do programa, né? Visão tecno-humanista. Como é que a gente consegue integrar essas duas coisas, consegue traduzir esse humano, ou como até talvez a tecnologia consiga reduzir essas imperfeições, né? dessa interface humana para a entrada no sistema. Eu vivi um caso recente de um parente meu que estava no interior e teve que ser internado com Covid num hospital do interior, né? Nessa questão da comunicação, ela foi muito complexa, porque a cada mudança de turno, as informações parece que se perdiam. A segunda coisa é que a gente tinha um médico na família, um médico da nossa família, que não conseguia também informações de forma transparentes lá do hospital. Imagina a tecnologia, uma inteligência artificial, servindo como tradutor, né, do médico para o leigo, né, nos termos médicos, né, fazendo os dois caminhos, né, do médico para o leigo, do leigo para o médico, né? A gente sabe que os médicos no Brasil, nós procuramos o médico e o médico é um cliente do hospital.
A minha mãe faz parte de um plano de saúde em São Paulo, onde o que tem mais interessante no modelo deles é o fato de eles terem um geriatra que acompanham esse paciente de uma forma como se fosse um médico de família. E eles já implantaram há algum tempo um prontuário eletrônico, ou seja, eu já acompanhei a minha mãe em algumas consultas e está tudo escrito lá. Ocorre sim o que a Ana Paula já disse. Olha, doutor, o que o senhor está lendo aí que eu disse para o outro médico não é bem isso, é um pouco ao contrário. Eu fiquei imaginando isso numa base da nossa pirâmide. Por isso que eu acho que seria importante um hospital como vocês, até para se diferenciar, de ter uma espécie de, sei lá se essa é a palavra, mas de um filtro, né? Mas que tivesse uma porta de entrada com médicos que tivessem lá nas suas consultório 1, 2, 3, 5, não importa, mas esse médico ser realmente esse acolhimento. E aí eu acho que a sua excelência, que a gente já sabe e é notório do hospital, passaria a ser muito maior, porque você estaria direcionando de uma forma muito mais específica e muito mais econômica, porque você iria evitar de fazer exames repetitivos, novos exames e tudo mais. Você traria um benefício maior ainda para o ecossistema da saúde. Eu acho que a gente está explorando bem os temas. Tem um último aspecto que eu gostaria de trazer aqui. A gente está falando de comunicação, a gente está falando de envolver tecnologia e seres humanos, né? Isso por si só é extremamente importante. Mas tem um aspecto do canal, o formato que a gente está falando. A gente está falando de uma comunicação via protocolo eletrônico, que deve ter um formato em si que dificulta talvez um pouco o processo de comunicação. Na opinião de vocês, como que isso afeta o processo de comunicação? Se o canal de fato afeta e como que a gente faz para escapar dessa cilada? Eu acredito que o meio de comunicação, né, as integrações, e isso é algo que é muito comum também na saúde, né? Existem milhares de integrações. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho, além do meu prontuário, eu tenho mais 78 integrações de equipamentos, integrações de outros serviços, softwares agregados, sistemas específicos ou para alguma especialidade específica. E além de todas essas integrações, essa comunicação entre sistemas, existe a comunicação entre as pessoas. E algumas pessoas que interagem com mais de um sistema. E tudo isso em prol do atendimento, né? E estes protocolos, que nem todos são padronizados de comunicação técnica, também não são padronizados dentro da comunicação humana, né? E onde a gente começa a criar e gerar vários gargalos de comunicação, né? Você tem um cliente médico, aí o hospital é um cliente da operadora, então você tem diversos nichos de trabalho circulando ali dentro do ambiente de saúde. Só que essa integração geral, ela não ocorre por diversos problemas políticos, enfim, né, concorrências, mas seria realmente uma solução espetacular o dia que a gente tiver um prontuário único integrado para toda a sociedade. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, tá gostando desse conteúdo? Se você não participou do nosso evento online, a nossa equipe agora está preparando toda a edição dos próximos capítulos. Se você quiser participar dessa jornada e acompanhar tudo o que vai acontecer, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos capítulos da nossa websérie.